E se eu te dissesse que existe um tipo de homem que mulheres mais jovens procuram em silêncio, sem contar para as amigas, sem postar nas redes sociais, sem admitir nem para si mesmas, um tipo de homem que não precisa ser perfeito, não precisa ser rico, não precisa fingir ter 20 anos, que não tem. Um homem que atrai não pelo que promete, mas pelo que já é. Isso não é teoria, isso é psicologia. E hoje você vai entender porque a sua idade, a sua história, o seu jeito de estar no mundo são exatamente o que desperta algo profundo em mulheres mais jovens, algo que elas mesmas têm dificuldade de explicar. Sabe aquela sensação de entrar numa sala e perceber que alguém está te observando com uma atenção diferente? Não é por acaso. Existe algo na postura de um homem que viveu, que errou, que reconstruiu, que comunica segurança de um jeito que nenhum rapaz de 25 anos consegue imitar. Não importa o quanto ele tente, e antes que você pense que isso é sobre conquista fácil ou sobre jogos, para. Não é nada disso. O que vamos explorar aqui é sobre presença, sobre identidade, sobre o tipo de homem que você pode ser e que talvez já seja, sem ter percebido o valor real disso. Porque a verdade que poucos falam abertamente é a seguinte: mulheres mais jovens não fogem de homens mais velhos, elas fogem de homens sem substância. E substância é exatamente o que a vida constrói em você com o passar dos anos, se você deixar. Então vamos falar dos 7 tipos de homens mais velhos que despertam esse desejo silencioso. Não são personagens fictícios, são perfis reais, traços que existem em homens comuns, que talvez você reconheça em si mesmo enquanto lê. O primeiro tipo é o mentor. E não estamos falando de um professor dentro de uma sala de aula. Estamos falando de um homem cuja presença já ensina alguma coisa, que quando abre a boca as pessoas param para ouvir, não porque ele levanta a voz, mas porque o que ele diz tem peso, tem raiz. Uma mulher jovem que encontra esse tipo de homem sente algo que é difícil de descrever. É como encontrar chão firme depois de andar muito tempo sobre a areia. Ela percebe que pode fazer perguntas que nunca faria para um homem da idade dela, porque sabe que não vai ser julgada, vai ser ouvida, vai ser orientada, e isso cria um vínculo que vai muito além da atração física. Ela começa por associar a sua presença com crescimento, com clareza, com a sensação de que a vida faz sentido quando você está por perto. E quando uma mulher começa a se sentir melhor, versão de si mesma, ao lado de alguém, ela não quer mais se afastar. O segundo tipo é o homem que se fez por conta própria. E aqui não estamos falando necessariamente de milionário ou empresário famoso. Estamos falando de um homem que olha para a própria vida e consegue dizer com honestidade: eu construí isso, cada tijolo, cada escolha, cada recomeço, depois de uma queda foi meu. Esse homem carrega algo que dinheiro nenhum compra e que juventude nenhuma imita. Ele carrega cicatriz de luta, e mulheres mais jovens sentem isso não nas palavras que ele usa, mas na forma como ele se move pelo mundo, na calma de quem já perdeu e não morreu, na confiança de quem já errou e aprendeu a levantar sem drama. Quando uma mulher jovem olha para esse homem, ela não vê apenas o que ele tem hoje, ela vê a trajetória, ela vê alguém que não desistiu de si mesmo, e isso desperta nela uma vontade de estar perto, porque instintivamente ela sabe que um homem que não desistiu de si mesmo também não vai desistir facilmente daquilo que constrói ao lado de alguém. De não é sobre ter o apartamento maior ou o carro mais novo, é sobre a sensação de segurança que vem de estar com alguém que já provou para si mesmo que é capaz. Isso é magnético de um jeito que vai fundo. O terceiro tipo é o enigma, e esse é talvez o mais mal compreendido de todos. Muita gente acha que ser misterioso é ficar calado ou agir com frieza, não é isso? O enigma é um homem que tem profundidade, que tem camadas, que não precisa contar tudo de uma vez, porque a história dele é longa o suficiente para ser contada aos poucos. Pensa numa conversa com esse homem. Ela pergunta algo simples e ele responde de um jeito que abre 10 outras perguntas.
Não porque ele está jogando, mas porque a vida dele é rica em experiências, em perspectivas, em visões de mundo que ela ainda não teve tempo de desenvolver. Cada conversa parece um novo capítulo de algo que ela não consegue parar de ler. E psicologicamente isso é poderoso. O cérebro humano é viciado no desconhecido. A gente sempre quer descobrir o que ainda não sabe. Quando você é um homem com história, com vivência, com uma forma única de enxergar o mundo, você naturalmente se torna esse território desconhecido que ela quer explorar. O segredo não é esconder quem você é simplesmente não se revelar todo de uma vez, deixar a curiosidade dela trabalhar, deixar que ela descubra você no tempo certo e que cada descoberta seja melhor do que ela esperava. O quarto tipo é o visionário criativo. Não precisa ser artista ou designer para se encaixar aqui. O visionário criativo é aquele homem que enxerga o mundo de um ângulo que a maioria não consegue, que encontra soluções onde outros só veem problemas, que tinha uma forma própria original de interpretar a vida. Esse traço é profundamente atraente, porque a inteligência criativa é rara. E quando uma mulher jovem encontra um homem assim, ela sente que cada dia ao lado dele pode trazer algo novo, né? Uma ideia diferente, uma forma inusitada de ver uma situação comum. Ela sai das conversas com ele pensando diferente, sentindo diferente, e isso cria uma dependência emocional que ela nem sempre consegue explicar. O quinto tipo é o espírito aventureiro. E aqui não estamos falando de adrenalina forçada ou de tentar parecer jovem fazendo coisas que não combinam com quem você é. Estamos falando de um homem que já viveu o suficiente para saber como tornar qualquer experiência memorável, que conhece lugares, que entende de cultura, que sabe a diferença entre viajar e realmente descobrir um lugar. Quando uma mulher jovem está ao lado desse homem, ela não sente que está apenas passeando, ela sente que está sendo apresentada ao mundo por alguém que realmente o conhece. Ele sabe qual restaurante vai marcar a noite, sabe qual rua da cidade tem uma história que ninguém conta nos guias turísticos. Sabe o momento certo de falar e o momento certo de simplesmente deixar a paisagem fazer o trabalho. Isso cria memórias e memórias criam vínculos. Existe uma ligação emocional muito profunda que se forma quando duas pessoas vivem experiências intensas juntas. E um homem com vivência de mundo tem a capacidade natural de criar essas experiências, não porque está tentando impressionar, mas porque é simplesmente quem ele é. Ela não precisa de um homem que promete viajar um dia, ela quer um homem que já sabe para onde ir e como tornar cada destino algo que ela vai lembrar para sempre. A diferença entre esses dois homens não está no dinheiro, está na experiência acumulada ao longo dos anos. O sexto tipo é o parceiro confiável, e esse talvez seja o mais subestimado de todos, justamente porque parece simples demais. Mas a simplicidade aqui é o ponto. Em um mundo onde cancelar planos virou hábito, onde promessas têm validade curta e onde a inconstância masculina se tornou quase uma norma. Um homem que simplesmente faz o que diz que vai fazer se torna extraordinário. Pensa no peso disso. Ela marca um encontro e você aparece. Ela passa por um momento difícil e você está lá sem precisar ser convocado 2 vezes. Ela conta um problema e você não some. 3 dias depois, achando que o silêncio resolve gritar quando está irritado, ele ouve sem interromper quando ela está falando, ele sem precisar de nada em troca, ele resolve conflitos sem transformar cada desentendimento numa guerra de egos. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Ele faz isso de forma consistente, não só nos primeiros encontros, quando tudo ainda é novidade e o esforço parece fácil. Ele faz isso no dia a dia, nos momentos comuns, naquelas situações pequenas que a maioria das pessoas nem percebe, mas que uma mulher atenta sente em cada detalhe. Mulheres mais jovens cresceram num ambiente onde esse tipo de comportamento masculino é cada vez mais raro, onde o respeito precisa ser negociado, onde a gentileza às vezes parece interesseira.
Então, quando elas encontram um homem mais velho que carrega esse jeito de ser como parte natural de quem ele é, o impacto é enorme. Ela sente algo que talvez nunca tenha sentido antes, com tanta intensidade, a sensação de ser realmente valorizada. E não é sobre dependência, é sobre reconhecimento. Todo ser humano quer ser visto, respeitado e tratado com cuidado. O cavalheiro oferece isso sem tornar isso uma moeda de troca. E isso, num mundo onde tudo parece ter um preço escondido, é libertador. Agora, depois de conhecer os 7 tipos, é importante que você entenda uma coisa que está no centro de tudo isso. Esses traços não são fantasias, não são personagens que você precisa criar do zero ou papéis que você precisa vestir para impressionar alguém. Eles são reflexos do que a vida já trabalhou em você ao longo dos anos. O mentor existe em você toda vez que alguém mais jovem pede sua opinião e você responde com cuidado. O homem que se fez por conta própria existe em você cada vez que olha para trás e vê tudo que superou sem desistir. O enigma existe em você porque você tem uma história que não cabe em uma única conversa. O visionário existe em você quando enxerga saídas onde outros só veem paredes. O aventureiro existe em você, em cada memória, de lugar visitado, de cultura conhecida, de momento que ficou guardado. O parceiro confiável existe em você toda vez que cumpre o que prometeu, mesmo quando ninguém está olhando. E o cavalheiro existe em você cada vez que escolhe o respeito, mesmo quando o ego pede outra coisa. A questão nunca foi se você tem esses traços, a questão é se você tem consciência do valor que eles representam. Mulheres mais jovens não são atraídas por homens mais velhos, apesar da idade. Elas são atraídas por causa do que a idade constrói quando um homem não desperdiça os anos que tem. E isso muda tudo, porque significa que o tempo que você viveu não é um peso que você carrega, é um patrimônio que você acumulou. Pensa nisso por um momento. Cada erro que você cometeu e do qual aprendeu algo virou sabedoria. Cada relacionamento que não deu certo e que te ensinou como tratar melhor quem ama virou maturidade. Cada projeto que fracassou e te fez recomeçar com mais inteligência virou resiliência. Nada foi desperdiçado. Tudo virou parte de quem você é hoje. E é exatamente esse homem construído por experiências reais que desperta algo genuíno em mulheres mais jovens. Não é ilusão, não é manipulação, é atração natural por substância, por profundidade, por alguém que já passou pelo fogo e saiu com mais clareza, não com mais amargura. O erro que muitos homens cometem é tentar competir com homens mais jovens no próprio jogo deles. Tentam parecer mais modernos, mais despojados, mais desapegados. E nessa tentativa de parecer o que não são, perdem exatamente o que os torna únicos, a presença, a solidez, o peso positivo de quem tem história. Você não precisa competir com ninguém, porque o que você tem não está à venda em lugar nenhum e não pode ser apressado por ninguém. Só o tempo constrói o que você já tem, e tempo é a única coisa que dinheiro nenhum compra e juventude nenhuma finge ter. Então, a pergunta que fica não é se você é atraente para mulheres mais jovens. A pergunta real é se você está disposto a reconhecer o valor do homem que você já se tornou. Se você está disposto a parar de se diminuir, de se comparar, de achar que o melhor já passou, porque enquanto você pensa que está ficando para trás, existe uma mulher que olha para você e vê exatamente o tipo de homem que ela estava procurando, sem saber o nome. Presença não se finge, maturidade não se imita. E a combinação dos 7 tipos que exploramos aqui não é um manual de sedução, é um espelho que te mostra quem você já é, quando para de duvidar de si mesmo e começa-se a ocupar o espaço que a sua história te deu o direito de ocupar. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser inteiro, presente, consciente do que tem a oferecer. Porque quando um homem chega assim, sem ansiedade de provar nada, sem medo de não ser suficiente, sem pressa de impressionar, ele naturalmente atrai o tipo de conexão que vai muito além da superfície.
E é esse homem completo, vivido, real, que mulheres mais jovens desejam em você, continua presente, você continua inteiro. Isso não é romantismo de filme, isso é o que constrói confiança real entre duas pessoas. E confiança para uma mulher é o caminho mais direto para uma entrega emocional profunda. Quando ela sente que pode contar com você, ela baixa a guarda de um jeito que não consegue fazer com homens que a deixam na dúvida o tempo todo. Homens mais velhos que desenvolveram essa consistência ao longo dos anos têm uma vantagem que não aparece em foto nenhuma, mas que se sente em cada interação. Ela percebe que você é real, que o que você mostra é o que você é, e numa época em que a autenticidade virou raridade, isso vale muito mais do que qualquer charme superficial. A confiabilidade não é falta de emoção, é presença com responsabilidade. É saber que o outro pode descansar em você sem medo de cair. E quando uma mulher encontra isso, ela não esquece, porque na maioria das vezes ela nunca tinha sentido isso antes com tanta clareza. O sétimo tipo é o verdadeiro cavalheiro. E antes que você torça o nariz, achando que isso é coisa de outro século, escuta, ser um cavalheiro hoje não é sobre formalidade exagerada ou sobre gestos ensaiados. É sobre maturidade emocional. É sobre um homem que aprendeu com o tempo e com as experiências que a vida trouxe a tratar as pessoas com respeito genuíno, especialmente a mulher que está ao lado dele. Um cavalheiro abre a porta não porque acha que ela não é capaz, mas porque ele se importa com os detalhes. Ele fala sem.